Imagina a cena. Um canteiro de obras, aquele barulho de serra, poeira no ar, um mestre de obras, experiente, coça a cabeça e grita para alguém: "Cadê a prancha 12? Preciso conferir a armadura dessa viga agora." E aí começa aquela busca, né? Exato. Aquela caça ao tesouro. Onde é que está a informação? Está no emaranhado de PDF num servidor? Numa pasta de e-mail de 3 meses atrás? Ou pior, impressa e dobrada dentro de um container abafado? Essa cena é quase um clichê na construção civil, mas a dor é muito, muito real. E o material que a gente vai analisar hoje quantifica isso de uma forma que, olha, é assustadora. É. Sim, uma pesquisa que eles citam mostra que 80% dos profissionais do setor perdem de 1 a 3 horas por semana só procurando o documento. 1 a 3 horas por semana. Por semana, se a gente parar para pensar, isso é insano. É como se um dia de trabalho por mês fosse jogado fora, só procurando papel. É um ralo de produtividade, de dinheiro. E para mergulhar nesse problema, hoje a gente tem algo bem diferente em mãos. Não é um artigo científico, não é uma reportagem. Não. É o plano de negócios completo de uma startup chamada Projex Integra, criada por estudantes de engenharia civil da PUC Campinas. E a proposta deles é atacar exatamente essa dor de cabeça. Nossa missão aqui é dissecar essa ideia, entender a solução, o modelo de negócio e, claro, ver se a conta fecha no final. Ok, vamos analisar isso. Vamos lá. Começando pela solução, a Projex Integra se apresenta como uma plataforma de busca inteligente. A ideia central, assim, é usar inteligência artificial para centralizar e, o mais importante, encontrar informações dentro dos documentos de uma obra. Certo. É um software como serviço, o famoso SaaS, que funciona tanto no computador do escritório quanto no celular, lá no meio da obra. Tá, mas um lugar para guardar arquivos, tipo um Google Drive para engenheiros, isso já existe de várias formas. O que me chamou a atenção no plano deles foi a palavra integração. Eles não querem ser só mais um repositório, certo? Precisamente. Esse é o pulo do gato. A plataforma ela foi pensada para não substituir, mas sim para se conectar com sistemas que as construtoras já usam, tipo o Autodesk ou Mobus Construção. Ah, entendi. Ela funciona como uma camada de inteligência por cima de tudo isso. Em vez de ter que procurar em 3 lugares diferentes, o profissional busca em um só lugar e a Projex se encarrega de vasculhar tudo. E o crucial, garantir que o resultado seja sempre da versão mais recente do projeto, o que já acaba com aquela dúvida mortal de: será que eu estou olhando a planta certa? Exatamente. Isso já resolveria uma parte enorme do problema. Mas essa ideia de camada de inteligência me levanta uma questão. Isso não cria uma dependência perigosa? Quer dizer, se amanhã o Autodoc muda a API deles, ou a forma como os arquivos são estruturados, o sistema da Projex quebra até eles correrem para consertar. Sim. Parece um risco grande para uma startup depender tanto de terceiros. É um risco real e todo software que trabalha com integrações enfrenta isso. O plano de negócios não detalha a estratégia técnica para mitigar. Mas em projetos assim, o comum é construir as integrações de forma modular, monitorar o tempo todo. Certo. Eles provavelmente teriam que dedicar uma parte da equipe técnica só para manter essas pontes funcionando. É um custo operacional contínuo, mas é o preço que se paga pela conveniência que eles oferecem, né? A aposta é que o valor de ter tudo unificado supera o risco. Faz sentido. É uma aposta estratégica, mas a parte que realmente me fez parar e pensar foi quando eles descreveram o que a IA deles consegue fazer. A gente não está falando só de ler texto como o nome de um arquivo ou uma nota. A coisa vai muito além. Sim, e aqui está a grande inovação tecnológica deles. A IA foi treinada para fazer interpretação visual de elementos gráficos. Ela literalmente lê a planta de engenharia como um engenheiro faria. Como assim? Ela consegue identificar e extrair dados direto dos desenhos técnicos, dimensões, cotas, simbologias. Ela olha para um detalhe complexo de armadura de uma viga e consegue extrair as bitolas de aço, o espaçamento, tudo. Nossa! Ela lê até as tabelas de especificações que estão inseridas como imagem dentro da prancha do projeto. O que, na prática, muda completamente o jogo.
No layout do aplicativo que eles mostram no plano, tem um exemplo que é fantástico. Um engenheiro no canteiro, com o celular na mão, digita ou fala uma pergunta em linguagem natural, algo como: qual o cobrimento mínimo das vigas de baldrame? Exato. E a resposta não é um link para o PDF da prancha F05. A IA vai até a prancha F05, encontra a tabela de especificações, lê a linha referente a vigas de baldrame e te responde direto no chat. O cobrimento mínimo para vigas de baldrame é de 3,0 centímetros, conforme a tabela na prancha F05. É a diferença entre um bibliotecário que te aponta a estante e um especialista que abre o livro na página certa e te lê a resposta. Perfeito. A analogia é essa. Ok, a tecnologia é impressionante, mas ideias impressionantes que não se pagam são só hobbies caros. Como eles planejam transformar essa eficiência toda em receita? Como o negócio funciona? O modelo é um SaaS clássico baseado em assinaturas mensais, mas com uma camada a mais de complexidade. Um sistema de créditos. O plano detalha 4 níveis. Certo. Começa com um plano free, gratuito, que dá 5 créditos por semana. É claramente uma isca, né? Para estudantes e profissionais testarem a ferramenta. A famosa estratégia freemium. Deixa a pessoa experimentar o valor para depois converter em cliente pagante. Isso. Depois vem os planos pagos. O padrão, por R$ 199 mensais, para profissionais autônomos, o Plus, de R$ 399 para escritórios pequenos, e o plano empresarial, que começa em R$ 799 e é customizado para construtoras maiores. Entendi. Cada plano vem com um pacote de créditos e um número de usuários. Esse sistema de créditos me intriga. Não é só uma taxa fixa pelo acesso. O uso real da IA tem custo variável. Isso não corre o risco de ser um tiro no pé? Imagina um cliente do plano padrão que faz uma consulta mais complexa e gasta todos os créditos da semana de uma vez. Ele não vai ficar frustrado? Pode ficar. Isso não poderia gerar uma taxa de cancelamento, um churn muito alta? Essa é a faca de 2 gumes desse modelo, sem dúvida. O plano justifica isso mostrando como os créditos são consumidos. E a lógica por trás é alinhar o preço ao custo computacional. Uma consulta simples, baseada em texto, gasta um crédito. É barato, rápido. Uma busca básica, tipo encontrar projeto estrutural. Exatamente. Agora, se o usuário pede uma análise de imagem, como ler os detalhes de uma foto que ele tirou na obra, a tarefa exige mais da IA. Aí consome 3 créditos. Ok. E a função mais poderosa, como pedir um levantamento quantitativo automático de materiais a partir de uma planta inteira. Essa consome 5 créditos. A vantagem para a Projex é que isso garante que os planos sejam lucrativos. Entendi. Eles repassam o custo de processamento. Isso, o custo da nuvem, que é alto. Mas você tem razão, o risco é a percepção de valor do cliente. Se ele não sentir que uma consulta de 5 créditos economizou tempo ou dinheiro que vale a mais, ele vai ficar frustrado. A comunicação precisa ser muito clara. Então, o sucesso do modelo depende de provar o ROI de cada crédito consumido. É um desafio de usabilidade, de marketing, não só de tecnologia. Ok, o modelo parece fazer sentido do ponto de vista da empresa, mas no papel, esses números realmente se sustentam? Porque uma ideia pode ser ótima, mas se a matemática não fecha... E eles dedicaram uma boa parte do plano a isso. A análise financeira é bem completa. O investimento inicial para tirar a ideia do papel, desenvolver o produto e cobrir os custos do começo é de R$ 288.640. Certo. O interessante é a origem desse capital. 25% viria de aporte da própria sócia fundadora e os outros 75% seriam de financiamento. 75% de financiamento, uau! Isso é bastante alavancagem para uma startup em estágio inicial. É corajoso. Geralmente se busca mais capital anjo para não começar com uma dívida tão grande, né? Com certeza. É uma aposta alta na capacidade do negócio de gerar receita rapidamente para pagar esse empréstimo. E, segundo as projeções deles, a aposta se paga. Eles calcularam os indicadores de viabilidade. O VPL, valor presente líquido, que no fundo diz quanto o projeto gera de valor acima do investimento, deu positivo em mais de R$ 91 mil. Ou seja, a conta não só fecha como sobra um bom dinheiro. E a taxa de retorno? A TIR
taxa interna de retorno, foi projetada em 33,1% ao ano. 33%. Sim. E para colocar em perspectiva, eles definiram uma meta interna, uma taxa mínima de atratividade de 24%. Então o retorno está bem acima do mínimo. E por fim, o payback descontado, o tempo para ter o dinheiro de volta, é de cerca de 31 meses. Pouco mais de 2 anos e meio. São números bem sólidos, ainda mais para um plano de negócios de um projeto universitário. Mas uma TIR de 33% me parece muito otimista. O plano detalha as premissas por trás disso, qual o custo de aquisição de cliente, a velocidade de adoção que eles prevêem. É aí que muitos planos tropeçam. Eles incluem projeções de crescimento, sim, começando devagar e acelerando. A premissa é que, ao provar o valor com os primeiros clientes, o marketing boca a boca num setor tão conectado como a construção civil ajude a reduzir o custo de aquisição ao longo do tempo. É otimista, mas não é delirante. Ok. E o próprio plano traz um banho de água fria com a análise SWOT, que olha os pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças. É sempre a minha parte favorita. O que eles identificaram como os maiores obstáculos no caminho? O que eu achei interessante foi a autocrítica. Como fraquezas, eles apontam a dificuldade de construir uma marca e ganhar credibilidade no mercado que é, por natureza, conservador. E, claro, o alto capital inicial. Uhum. Nas ameaças, o cenário é brutal. A concorrência é formada por gigantes, Cienge, que é forte no Brasil, e monstros globais como Autodesk Construction Cloud e Procore. E como uma startup de 2 pessoas compete com a Autodesk? Não dá para competir em funcionalidades, é impossível. Exatamente. E é aí que a estratégia de nicho se torna crucial. A Autodesk oferece uma suíte completa, um canivete suíço. A Project Integra está focando em resolver um problema, e apenas um, de forma excepcionalmente boa. A busca inteligente de informações técnicas. Sei. A aposta deles é ser a melhor ferramenta do mundo para isso, e se integrar ao resto, em vez de tentar substituir. É a clássica estratégia de Davi contra Golias. E essa estratégia se conecta com outra ameaça que eles citaram, o tal do churn, a rotatividade de clientes. Se a ferramenta deles é tão focada, eles precisam entregar um valor imenso e contínuo, para que um cliente não pense, o sistema da Cienge já tem um buscador que é bom o suficiente, vou cancelar projects para cortar custos. Perfeito. É aqui que o modelo de negócio e as ameaças se cruzam. O sistema de créditos, que a gente discutiu, pode ser uma ferramenta de retenção se for bem usado. Se os recursos mais avançados, que consomem mais créditos, entregam um valor absurdo como economizar dias de trabalho de um orçamentista, o cliente fica fisgado. O desafio é transformar o custo do crédito num investimento com retorno claro na cabeça do usuário. Tudo isso me faz querer entender de onde veio essa ideia. Não parece algo que surgiu numa sessão de brainstorming aleatória. Tem cara de problema vivido na pele. E é exatamente isso. O plano conta a história da fundadora, a Ana Júlia Anaya. Ela foi estagiária de engenharia civil entre 2020 e 2024. Passou por escritórios de projetos hidrossanitários e estruturais. Ou seja, ela estava lá na linha de frente, no dia a dia. Ela era a pessoa que provavelmente ouviu o mestre de obras gritando pela prancha A12. Exatamente. Ela vivenciou repetidamente os erros, os retrabalhos, a frustração de equipes inteiras paradas porque não conseguiu encontrar a versão correta de um projeto. A Project Integra nasceu dessa frustração. Faz todo sentido. É o que o mercado de startups chama de Founder Problem Fit, o encaixe perfeito entre o fundador e o problema. Aumenta muito a chance da solução ser realmente útil. E essa origem se reflete na estrutura da empresa, que eles descrevem como sendo super enxuta, né? Extremamente enxuta. A estrutura inicial são 2 pessoas. A própria Ana Júlia como sócia administradora, tocando a visão do produto e a gestão, e a Melissa Vivan cuidando do suporte técnico. O resto, marketing, contabilidade, tudo terceirizado. É a definição do modelo startup. Totalmente. Manter a estrutura fixa no mínimo, ser ágil e focar o capital no que importa no início, que é desenvolver e validar o produto. O risco, claro, é a dependência enorme em 2 pessoas. Mas na fase inicial, velocidade e foco são tudo. Então, juntando todas as peças, o que é a Project Integra no fim do dia? Olha, ela é muito mais que um organizador de arquivos.
É a proposta de um assistente técnico especialista que fala a língua visual da engenharia. Nasceu para resolver um problema que não é nada glamouroso, mas que custa bilhões ao setor da construção todo ano. O acesso rápido e confiável à informação correta no momento certo. E pelo que a gente dissecou aqui, o plano de negócios mostra que a ideia é sólida, não só na tecnologia, mas na viabilidade econômica. Tem um modelo SaaS que pode escalar, projeções financeiras que, apesar de otimistas, têm os pés no chão sobre os desafios gigantescos de um mercado dominado por titãs. Exato. O sucesso não vai vir só da qualidade do código da IA. Vai depender da execução da estratégia, da capacidade de vender a solução para um público tradicionalista e, principalmente, de provar que cada real investido na plataforma retorna multiplicado em economia de tempo e redução de erros na obra. O que nos deixa com um pensamento para o futuro. O material que a gente analisou descreve uma IA que funciona de forma reativa. Ela responde a perguntas. O engenheiro pergunta, ela encontra a resposta. Mas, se esta tecnologia de interpretação visual de projetos já é viável, qual é o próximo passo lógico? É uma pergunta excelente para encerrar. Poderia uma IA como essa evoluir para ser proativa? Em vez de esperar uma pergunta, ela poderia, no futuro, analisar um conjunto de projetos recém-carregados e automaticamente identificar inconsistências. Apontar, por exemplo, que um pilar no projeto estrutural não bate com a posição de uma parede no de arquitetura, ou que uma tubulação de esgoto está cruzando uma viga onde não deveria. Poderia ela deixar de ser uma assistente que responde para se tornar um colaborador que previne erros antes que eles aconteçam? Essa parece ser a verdadeira revolução.